Você já se pegou revivendo aquele erro de anos atrás como se tivesse acontecido ontem? A ciência chama isso de ruminação. Os estoicos chamavam de cadeia autoimposta. E você, chama de quê? Justiça? Arrependimento? Ou apenas medo? Medo de que, se parar de sofrer pelo que fez, você se torne alguém pior? Aqui está o segredo que nem Sêneca nem Darth Vader contaram abertamente. Redenção não é um perdão, é um funeral. O funeral da pessoa que você acredita ser. E hoje, você vai aprender a acender a fogueira. Até os monstros podem se redimir. Mas Sêneca sabia que 99% das pessoas erram como. Darth Vader não é ficção. Ele é o mapa que você precisa para escapar de seus piores erros. Fique neste vídeo, porque hoje você vai descobrir o único passo que separa o herói do vilão, e por que você já falhou exatamente como Anakin Skywalker. Alerta do spoiler. Isso não é sobre Star Wars, é sobre sua vida. O homem que destruiu planetas inteiros e o filósofo que destruiu sua própria arrogância estão prestes a te ensinar o segredo mais valioso que alguém pode aprender. Como transformar seus piores erros em sua maior força. Darth Vader e Sêneca, separados por 2 milênios de história, descobriram a mesma verdade brutal. Redenção não é sobre apagar o passado, é sobre dominá-lo. Enquanto você assiste isso, seu cérebro está literalmente te sabotando, fazendo você acreditar que aquela bobagem que fez em 2015 ainda te define. Mas a neurociência moderna e a sabedoria estoica provam que você está sendo enganado. Pior que um Stormtrooper mirando. Você está errando o alvo da sua própria transformação. Eu poderia começar com frases motivacionais vazias, mas prefiro te mostrar como a psicologia por trás da redenção de Vader pode ser aplicada para você parar de se sabotar hoje mesmo. E acredite, isso é mais fácil que entender a trama de Avenida Brasil depois de 3 caipirinhas. O homem que um dia foi Anakin Skywalker acordou sem braços, sem pernas, queimado e jogado à beira de um rio de lava. Do outro lado da galáxia e 2 milênios no passado, Sêneca acordou exilado numa ilha, onde o maior entretenimento era contar cabras e tentar não morrer de tédio. 2 homens no fundo do poço. 2 destinos radicalmente diferentes. E enquanto isso, você ainda se define por aquele e-mail profissional que mandou com abraços e kkk misturados em 2018. Ou pior, por aquela decisão tomada sob pressão, que ninguém, exceto você, ainda lembra. Pesquisadores de Harvard passaram 1 década analisando como as pessoas processam arrependimentos e descobriram algo revelador. A maioria esmagadora dos erros que consideramos imperdoáveis, cerca de 80%, passou completamente despercebida pelos outros. Seu chefe não guardou rancor do seu lapso. Seu parceiro já superou aquela discussão boba. Até seus pais esqueceram aquela fase vergonhosa da adolescência. Mas seu cérebro insiste em transformar esses momentos em traumas permanentes. Como se você fosse o único espectador de um teatro vazio, assistindo repetidas vezes a peça mais fracassada da história. Sua própria vida, vista através das lentes mais cruéis. É aqui que a jornada de Vader se torna nossa maior professora. O homem que cometeu genocídio, destruiu planetas e estrangulou subalternos. Por pura irritação, conseguiu encontrar redenção em seus últimos momentos. E não foi através de um grande gesto heróico. Foi através de uma simples escolha: proteger seu filho, em vez de continuar servindo ao Império. Sêneca, por sua vez, transformou seu exílio forçado no período mais produtivo de sua vida, escrevendo cartas que mudariam a filosofia ocidental. A ironia, ambos provaram que redenção não é sobre apagar o passado, é sobre transcender a história que contamos sobre nós mesmos. Você não é o personagem principal do seu pior dia. Você é o autor que pode reescrever o próximo capítulo. O problema é que nosso cérebro age como um diretor teimoso, insistindo em refilmar a mesma cena trágica repetidamente. Neurociência explica por quê. Quando fixamos um erro como parte de nossa identidade, a amígdala cerebral, nosso alarme interno, sequestra o córtex pré-frontal, a área responsável pelo julgamento racional. É como se você tivesse um mini Palpatine sussurrando em seu ouvido 24 horas por dia. Você sempre será assim. Mas aqui está a verdade que nem a filosofia nem Star Wars te contaram claramente. Você pode silenciar essa voz. O processo tem 3 etapas simples, embora não fáceis. A primeira,
vai te mostrar como escapar da armadura mental que você mesmo criou, e que, assim como a de Vader, provavelmente está te sufocando mais do que protegendo. A armadura de Darth Vader não era só metal, era uma metáfora ambulante. Cada peça representava uma mentira que ele acreditava sobre si mesmo. Sou um monstro. Não mereço perdão. É tarde demais. O que nem ele, nem a maioria de nós entende, é que identidade não é uma sentença, mas uma história que reescrevemos a cada escolha. A neurociência tem uma revelação perturbadora. Seu cérebro é viciado em consistência. Se você se define como desorganizado, o que nem ele, nem a maioria de nós entende, é que identidade não é uma sentença, como um fã obcecado que rejeita qualquer evolução do artista. Estudos da Universidade Stanford mostram que pessoas que mudaram radicalmente, ex-presidiários que viraram palestrantes, viciados que se tornaram terapeutas, têm uma coisa em comum: elas pararam de se ver através dos erros passados. Sêneca foi além. Nossa maior prisão é acreditar que somos livres dentro de nossas limitações. Ele escreveu isso depois de ver Nero, seu pupilo psicopata, usar essa mesma desculpa para justificar atrocidades. A ironia? Darth Vader fez o mesmo. Ambos tinham uma saída, mas preferiram a armadura psicológica, porque era mais fácil culpar o passado do que criar um futuro diferente. Aqui está o pulo do gato que a cultura pop erra. Redenção não é sobre virar um herói perfeito. É sobre parar de fingir que seus piores 10 segundos são seu único legado. Quando Luke olhou para Vader e viu Anakin, ele não estava negando os crimes do pai, estava lembrando que até um Sith Lord tem múltiplas versões de si. Você não precisa destruir sua Death Star interior hoje, só precisa aceitar um fato. Seu eu passado é um personagem que você pode aposentar. Amanhã, quando acordar, terá a mesma escolha que Vader teve ao ver Luke sofrendo: repetir o padrão ou escrever uma nova linha na sua história. Sêneca escreveu a Nero em seus últimos dias como conselheiro: a culpa é como fogo, pode carbonizar sua alma ou forjar seu caráter. Há uma ironia trágica aqui. O maior filósofo estoico da história servia justamente ao homem que incendiou Roma, mas como um alquimista que transforma chumbo em ouro. Sêneca usou até essa experiência para nos ensinar algo profundo. A culpa não é seu inimigo, é seu material bruto. Vader passou décadas alimentando o lado sombrio com a própria culpa. Cada planeta destruído, cada Jedi morto, era mais lenha na fogueira de seu auto-ódio. Sêneca, ao contrário, quando exilado na Córcega, o fim do mundo romano, escreveu suas obras mais brilhantes. Transformou vergonha em sabedoria e exílio em oportunidade. A neurociência explica essa divergência. Quando a culpa ativa o córtex pré-frontal, ela se torna ação reparadora. Quando fica presa na amígdala, vira um loop de autopunição. Um experimento revelador da Universidade da Califórnia acompanhou 2 grupos. Um que apenas remoía erros passados, e outro que tomava ações concretas de reparação. Os resultados foram claros. Aqueles que transformavam culpa em gestos práticos, como o pedido de desculpas genuíno, ou um ato de serviço anônimo, não só reduziam seus níveis de cortisol em mais da metade, como desenvolviam conexões neurais reforçadas entre as áreas de planejamento e empatia. Seu cérebro literalmente se reconfigurava trocando o modo autoflagelo por recuperação ativa. Sêneca foi o arquiteto dessa transformação. Em Sobre a Ira, ele descreve o processo com a precisão de um cirurgião. Primeiro, reconhecer o erro sem melodrama, entendendo que ações não definem caráter. Depois, extrair o núcleo de aprendizado. Não sou um monstro, mas agir como um naquele contexto específico. Por fim, e crucialmente, agir de forma diametralmente oposta ao erro original. Se pecou por arrogância, praticar humildade. Se falhou por negligência, cultivar disciplina. Vader só compreendeu essa alquimia quando viu Luke sendo eletrocutado pelo Imperador. Naquele momento, sua culpa paralisante finalmente se transmutou em proteção. Não foi um gesto grandioso que redimiu Anakin Skywalker, foi a escolha mínima, porém radical, de agir diferente após uma vida inteira de repetição. Como Sêneca lembrava a Lucílio: nenhuma noite é tão longa que não termine no amanhecer. Desde que você pare de cavar mais fundo o túnel, aqui está o segredo que nem os Jedi nem os Sith ensinam. Sua pior ação pode se tornar seu maior professor. Se você parar de usá-la como prova de condenação e começar a tratá-la como matéria-prima para a evolução. O passado não é uma sentença. É apenas o primeiro rascunho de uma história que você ainda está escrevendo.
Sêneca escreveu em suas cartas algo que ecoaria por milênios. Aceite seu destino para comandá-lo. Essa aparente contradição, abraçar o que não pode mudar, para transformar o que pode, é o mesmo princípio que permitiu a Vader, em seus últimos instantes, resgatar Anakin Skywalker do fundo do poço. A física quântica moderna daria razão ao filósofo. Partículas subatômicas existem em múltiplos estados até serem observadas. Seu passado funciona da mesma forma. Ele só é imutável enquanto você insiste em observá-lo como uma fotografia estática, não como um filme em evolução. Quando Sêneca foi forçado a cometer suicídio por ordem de Nero, seus últimos momentos foram de estranha serenidade. Enquanto seus amigos choravam, ele os questionou. Onde está a sua filosofia? Não era resignação, era a culminação do amor fati, o amor ao destino. Vader teve seu próprio momento de amor fati ao tirar a máscara pela última vez. Ao invés de lamentar o tempo perdido, usou os seus momentos finais para realmente ver seu filho, não através das lentes distorcidas do passado, mas no presente puro. Neurocientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram algo fascinante. Quando revisitamos memórias dolorosas com uma nova perspectiva, como Sêneca, revisitando seu exílio, ou Vader, revisitando suas escolhas, nossos neurônios literalmente reescrevem aquela memória. Não apagamos o fato, mas mudamos seu significado emocional. É como editar as legendas de um filme antigo. As imagens permanecem, mas a história muda completamente. Aqui está o pulo do gato que une estoicismo e Star Wars. Redenção não é sobre mudar o passado, mas sobre mudar o significado que ele tem para você. Quando Sêneca dizia, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário, ele antecipou em 2000 anos a terapia cognitivo-comportamental. Vader, por sua vez, só encontrou paz quando entendeu que podia ser mais que a soma de seus erros, que uma única escolha no presente podia ressignificar uma vida inteira de escuridão. Esta é a alquimia final. Seu eu passado não é um fantasma a te assombrar, mas um professor áspero. Como Sêneca transformou seu exílio em obras imortais, e Vader transformou seu arrependimento em sacrifício redentor. Você pode pegar o que há de pior em sua história e usá-lo como alicerce para o que há de melhor em seu futuro. O sabre de luz da escolha sempre esteve em suas mãos. Você só precisava parar de usá-lo para ferir a si mesmo e começar a usá-lo para cortar os grilhões do passado. A última carta de Sêneca a Lucílio continha uma frase que ecoaria por séculos: morro como vivi, dono de mim mesmo. 21 séculos depois, um Lord Sith morreria dizendo: você já me salvou. Ao filho que ajudou a salvar. Dois finais aparentemente opostos, uma mesma verdade. Redenção não é sobre apagar o passado, mas sobre escrever um presente que o transcenda. Ao longo deste vídeo, desmontamos 3 grandes mitos sobre arrependimento e renovação. Primeiro, que somos prisioneiros de nossas identidades passadas, quando na verdade, como mostrou Sêneca em seu exílio, somos escultores de nossas próprias máscaras. Segundo, que a culpa é um poço sem fundo, quando na verdade, como provou Vader em seus últimos instantes, ela pode ser a escada para sair dele. Terceiro, que o passado é uma sentença, quando na verdade, como demonstra a física quântica, ele é apenas uma das infinitas versões possíveis de nós mesmos. Sêneca nos deixou um manual de redenção escrito nas entrelinhas de suas tragédias. Vader nos deixou uma demonstração prática em seus últimos suspiros. Ambos nos ensinam que o arrependimento saudável não pergunta: e se eu tivesse feito diferente? Mas sim, o que faço com isso agora? Como escreveu o filósofo In sobre a brevidade da vida, não nos é dado um passado longo, mas somos donos de um presente profundo. Aqui está o segredo final que nenhum mestre Jedi ou Sith te contou. Você não precisa destruir seu passado como a estrela da morte. Precisa apenas colocá-lo na prateleira certa. Não como o livro principal da sua estante, mas como um volume de referência que você consulta de vez em quando, sem deixar que defina todos os próximos capítulos. Quando Sêneca encarou a morte forçada por Nero, seus últimos atos foram ditar novas obras e consolar seus amigos. Quando Vader encarou sua morte autoimposta, seu último ato foi salvar Luke. 2 homens que poderiam ter morrido definidos por seus piores momentos, mas escolheram partir definidos por seus melhores gestos. E você?
Como quer escrever seu próximo parágrafo? O convite está feito. O sabre está em suas mãos. Como diria Sêneca, não espere por uma crise para descobrir do que é capaz. A redenção não é um destino, é uma direção. E ela começa agora, com você decidindo que sua história não termina aqui. Se esta mensagem ressoou em você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Lembre-se, nem Sêneca, nem Vader tiveram um final feliz, mas ambos tiveram um final significativo. E no fim das contas, como o próprio filósofo diria, é isso que transforma uma simples existência em uma verdadeira vida. Que a força e a filosofia estejam com você. Até o próximo vídeo.